podcast do Essa Pode, gravado aqui no Flamengo, no nosso novo estúdio. Eu tenho aqui do meu lado minha companheira, minha parceira, Romina. E aí, Lu, tudo bem? Tudo. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo Jóia, graças a Deus. Então, vamos a mais um episódio com uma convidada muito especial, todas são especiais e maravilhosas. Nós estamos recebendo aqui Érica Borges. Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu vou colar aqui, né, que ela é uma mãe extraordinária que enfrenta os desafios de criar um filho atípico. Gente, extraordinária. Que responsa, hein? Muita responsa. Não é, mãe? Pois é. Muito Ser extraordinária, mãe de uma criança ou de um filho saudável, não que isso não seja, digo saudável, né? É difícil. Imagina ser mãe, ainda mais solo. Mãe solo, Mãe né, solo. gente? Acho importante a gente falar sobre isso, porque... De uma criança atípica. A gente quer ouvir a sua história aí, como é que foi todo esse processo, como ele nasceu, se você identificou logo, como é que foi essa história aí. Conta pra gente que a gente tá aqui, nós estamos todos e ouvidos. até mesmo para outras mães, né, também ouvir o seu relato, porque eu imagino, assim, que eu já te conheço, né, gente? Já conheço a Érica há muito tempo. E assim, eu já te conheço e você conta sempre, né? Como que é o seu dia a dia, o que acontece. E às vezes eu fico assim, meu Deus, mas como? Como ela consegue, né? E você consegue, você tá aqui pra contar isso, né? Como? Eu às vezes me pergunto, como eu consigo? Eu acho que você leva tão assim... tão leve. Eu tenho essa sensação de leveza em você, mas às vezes por dentro a gente também não É um sabe, turbilhão, né? gente. A gente tenta manter, assim, uma leveza, né? Eu levo isso pra minha vida, né? Eu acho que foram acontecendo coisas... Acho que, assim, eu sempre falo que Deus prepara a gente, né? Ao longo da vida, né? Ele vem preparando a gente não entende, né? Mas ele vem preparando a gente ao longo da vida pra gente ter as nossas missões, nossos propósitos. Essa é a grande verdade. Agora, falando um pouco de como foi receber a notícia, né? Maternidade, no geral, gente, já é algo complexo, né? Não tem um livro, não tem um tutorial, né? Não tem um Google, assim, tão fácil, assim, né? Não a gente vem com manual de instrução. Nada. A criança exatamente, nasce e você fala assim, ó, lá vai. Gente, e agora? E agora? E agora, né? Então, assim... A maternidade já é algo muito complexo, que exige muito, né? A gente tem uma sociedade também que não ajuda nada, né? Porque tem essa coisa da cobrança de que a mãe tem que ser perfeita o tempo inteiro, né? Não tem essa empatia com a mãe, né? Com a pessoa. Não só a mãe, mas porque a gente tá falando de mãe aqui, mas tem a avó que cuida, né? Tem uma tia que às vezes é o responsável, né? E a sociedade não tem essa empatia, né? Acha que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro, que a gente tem que ser quase um gênio, né? Da lâmpada, né? Sim. De se teletransportar. E o que, às vezes, eu me questiono com relação a isso, né? Ninguém se preocupa com a pessoa, né? E é onde eu vou falar sobre como foi a minha trajetória com relação a descoberta, né, do TEA, do transtorno de espectro autista. E não vou falar de forma técnica, óbvio, mas vou falar um pouco sobre a minha experiência. É o que você está vivendo, né? Quais, assim, foram as primeiras coisas que você viu, que você identificou? O Bento, quando assim, bem pequenininho, eu não percebi muita coisa, não. Até 1 ano, porque ele foi desenvolvendo bem normal dentro do que era esperado, né? Mas quando chegou próximo de 1 ano, a gente começou a perceber que existia pouco balbucio, começou a caminhar na ponta dos pés, né? 1 ano e 5 meses, por aí, e a gente chamava ele não te olhava. 150 vezes e não te olhava. A gente até achou que tivesse, sei lá, uma coisa surdo, né? Audição. E eu percebia, mãe sempre percebe. A gente tem um negócio da intuição lá, né? Fica aquela coisinha lá dentro, no fundo você percebe que tem alguma coisa de diferente, né? E aí eu falo, gente, tem alguma coisa estranha. Mas até então, como boa escorpiana que coloca tudo pra si, não verbalizei, né? Não coloquei isso pra fora, fiquei só observando. E aí eu fui vendo,
detalhezinhos, assim, eu ficava... No máximo que eu comentei alguma coisa com a minha mãe, mas minha mãe também falou, não, acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, acho que é pediatra, assim mesmo. Conversou com o pediatra? E aí, não, também não cheguei a conversar. Conversava, assim, com o pediatra, mas também sempre assim, ele tá dentro do prazo, sim, né, vamos esperar, vamos aguardar. E aí, um belo dia, minha madrinha, quando ela encontrou o Bento já tava... Depois que ele nasceu, ela foi encontrar com ele porque teve pandemia. Bento nasceu em 2019, então a gente pegou uma pandemia no meio do caminho. Então ela só foi encontrar a gente de novo praticamente que ele tinha quase 2 anos. Entendeu? E aí ela encontrou minha mãe num período, num momento, observou. E aí me mandou uma mensagem falando, Érica, vamos jantar? Queria conversar com você. Eu falei, tá bom. E a gente foi jantar. Aí eu levei o Bento com minha mãe, ela e o esposo. Aí ela falou, cara, tá me doendo muito, não sei como falar isso pra você, mas eu acho que a gente tem que observar e avaliar o Bento. Porque eu tô vendo algumas características que ela é médica, eu acho que... Ela é médica? Não, ela é muito observadora mesmo, né? E ela falou, eu tô aqui com você. E que legal que ela falou, né? Não, e que legal que ela falou, porque era algo que já tava ali pra mim, entendeu? Então foi assim, foi aquele estalo que eu precisava, foi aquele cutucão que eu precisava pra falar assim. E que bom que você aceitou, né? Porque tem gente, tem gente que não aceita, só vai, sei lá. Eu acho que varejo ensina. Porque a gente recebe feedback o tempo inteiro, o tempo todo, a gente tem que ser aberta, a gente é doutrinada a receber feedback, até na hora que você não quer, né? É muito isso. Então, assim, eu acho que isso acabou me ajudando muito, ser essa pessoa antes de, sei lá, de ficar chateada, parar, pensar, digerir aquela informação, e a gente aprende a digerir rápido isso no feedback. A gente recebe, tu digere. Na verdade, é uma velocidade. É uma velocidade, né? Exatamente. A gente tem, assim, ao mesmo tempo que a gente aprende isso no varejo muito, que é o que você falou, né? E a gente tem que dar o feedback no momento certo. Exatamente. Então, aquela hora ali, ela deve ter pensado, é o momento, eu não vou levar isso pra mim, não vou levar isso pra casa, eu preciso falar isso com a Érica. E eu acho que ela deve ter sido bem, assim, sensível pra falar com você, te conhecendo, né? E você recebeu, né? Que é o que a Lu falou. Nem muita gente, tipo, você tá maluca. Exatamente. Troca de escola, troca de escola, pediatra, troca de amigo. Troca madrinha. Troca de madrinha. Exatamente. É impressionante. Mas é verdade. E eu não tive essa resistência. Graças a Deus, eu tive sabedoria de entender, de avaliar aquilo. E aí, quando ela me falou, eu falei, tem alguma coisa, eu não tô percebendo sozinha, né? E aí, depois que eu comecei Sua mãe não percebeu, então. Então, a minha mãe, ela achava que percebia, ali, mas ela achava que tava dentro de um tempo, de um prazo. E é isso, a minha mãe é com boa sagitariana. Agora, mas daqui a 6 meses vai deixa ele no tempo dele, sabe? Minha mãe é muito essa pessoa, deixa, uma hora rola, uma hora flui, calma, não... Então, assim, é ansiosa para algumas coisas, mas pra criança, ela fala, calma, esperar, né? Eu acho que também um pouco informação também, né? Sim. Porque eu acho que de 3 anos pra cá, 4 anos pra cá, a gente tem uma surra de informação sobre o assunto. E aí parece que os laudos estão explodindo, assim, pipocando, né? São vários, né? Que tem essa questão do autismo, né? É autismo que fala mesmo, né? Me corrija se eu estiver errada. E a questão do Alzheimer, que é uma coisa que agora tá assim, agora não, há 4, 5 anos é bem isso. A gente vê falando muito, né? Agora mesmo eu voltando de BH, tinha um menino na minha frente, tava claro, ele aqui sentado, e ele era autista, assim, deu pra perceber. Ele, assim, a Clara olhava, achava tão bonitinho. Aí a mãe olhou pra trás e falou, ele é meu filho atípico. Aí a Clara me perguntou, mãe, o que é isso e tal? Aí a Clara falou, mãe, é autista? Eu falei, isso mesmo. E ele, assim, ela o tempo inteiro ficava assim, tipo, colocando a mão nele, porque ele tava tão feliz. Aí o avião tá subindo, gente! E aí eu vi que tinha uma mulher do lado que olhou com uma cara... Tipo assim, ela tava tão incomodada, e eu e a Clara, a gente tava achando aquilo, assim, tão bacana. Aí a mulher que tava bem sentada aqui, sabe? Toda hora que ele exacerbava, porque ele era muito assim, sabe? Aí ela olhava, tipo assim...
Sabe, assim, dava aquele olhar, Como assim, incômodo, cara, me deu né? vontade de matar aquela mulher. É, assim, dá eu senti. sempre. Pois é. A gente tem que estar com a terapia em dia. Exatamente. Pra Pois não, é, imagina. pra não perder o pra não perder o réu primário à toa. Exatamente. Outro dia eu tava na fila de um sorvete no shopping, aí tinha uma criança gritando horrores. Aí a mulher atrás de mim, que criança mal educada. Eu virei pra trás e falei assim, a senhora não sabe. A senhora não sabe. Não sabe se é educação, não sabe se ele tem algum problema. Entendeu? Então, assim, não julgue. Mas você porque falou, antigamente... você tocou num ponto muito importante. Julgamento. Eu acho que o julgamento... Mas você acha que esse julgamento vem dos mais velhos ou dos mais novos? Como é que é isso? Porque no meu caso era uma mulher que era mais nova que eu. Eu percebi que ela estava sem paciência. É muito... Não tem uma regra. Eu acho que veio de falta de informação, de falta de conhecimento. A gente é de uma sociedade muito julgadora pra tudo, entendeu? Não só pro diferente, mas pra tudo. A gente é de uma sociedade que não consegue parar pra entender ou perguntar. O que tá acontecendo? Por que aconteceu? A gente é de uma sociedade que aponta e que gosta, porque isso é muito comercial às vezes. Total, né? Isso vende muito bem, né? Dependendo da pessoa, isso pra ela é maravilhoso, né? Mas a gente tem que ter a falta de empatia mesmo. O povo é muito egoísta, né? As pessoas são muito egoístas, eu acho. E eu acho só que olham assim... pra si. E outra, o que custa a falta de informação? O que custa você... Poxa, quantas vezes eu li sobre síndrome de Down, porque eu trabalhei na PAI, e lógico, naquela época não tinha internet, não pesquisava naquela época. Era tudo muito... Eles eram muito confinados na PAI ali. Não é como hoje, que vão pra escola, né? Não era. Mas naquela época eu não tinha muito interesse. Eu era novinha, tinha 17 anos. Mas depois que eu cresci, lógico que eu comecei a ter veio a internet, veio o Google, olha, eu pesquiso. Sim. Eu dou uma lida. Curiosidade, sobre né? autista, sabe? Sobre síndrome de Down. Cara, você tem que sabe? Porque, se assim, informar, se informar, porque é muito fácil se informar, gente. Eu acho que o mais importante, porque tem pessoas que têm dificuldade ou não conseguem esse tipo de informação, né? Mas o mais importante é você perguntar. Desculpa, preciso de ajuda, aconteceu alguma coisa, o que eu posso ser útil nesse momento? Não você olhar com um olhar de desdém, tipo assim, você não sabe o que aquela criança está passando. Eu posso ajudar em alguma coisa? Gente, essa é a grande pergunta. Isso ajuda muito, porque às vezes é segurar uma bolsa, às vezes é pegar uma água, entendeu? É você dar uma assistência ali. Eu acho que se você se colocar acho que a dica que eu dou para quem vê uma situação dessa, né? Viu uma situação dessa que você não conhece, gente, eu vou entrar um pouco no espaço dessa pessoa e falar assim, quer ajuda? No máximo que ela vai falar sim ou não, mas a sua parte você fez, sabe? Antes de você começar com o julgamento, né? E eu vou voltar um pouco sobre como foi o início. E aí eu fui procurando, né, saber sobre o autismo, enfim, e os outros transtornos. E a gente foi fazendo vários exames, fizemos de audição. E aí, quando eu verbalizei isso pra família, algumas pessoas falaram assim, pesquisa, mas outras falaram assim, cuidado, pode ser coisa da sua cabeça, acho que não tem nada demais. É a não aceitação, É a não aceitação, né? E aí, a minha mãe sempre me deu um apoio muito grande. Eu ainda estava casada com o pai dele, no início também teve essa coisa de ficar mais... acho que ele ficou tentando entender, né? Porque eu acho que a gente cria muito... Essa é a verdade, a gente cria muita expectativa em ter uma criança típica que interage, que faz tudo. E ele, como pai, não ia ser diferente, porque ele queria uma criança dentro daquilo que ele criou, né? De expectativa, né? E eu acho que naquele momento não atendeu. E normal, vai dar uma frustração, né? Mas aí depois a gente foi conversando, ele foi dentro do tempo dele... aceitando, né? Eu passei, quando eu descobri na noite do jantar, que eu realmente percebi que eu precisava procurar, enfim, e aí o que a gente faz, né? A gente vai logo no Google, né?
Que tipo de terapeuta, né? Exatamente. O que eu vou fazer com o caminho, né? Porque, assim, caminho. A minha sensação... Gente, juro por Deus, eu acho que a minha sensação era que eu tava caindo de um penhasco e que eu nunca mais ia... Imagina. Que eu não ia nem parar, nem cair, nem sentia queda. Eu só ia cair, tava caindo. Porque E a gente que não começa... tem fim, muita Parece coisa. que não tem fim. E aí eu fiquei procurando, e aí eu passei uma madrugada inteira chorando. Chorei, entrei em desespero. Quando foi de manhã cedo, eu falei, chega. Já chorei, agora eu preciso entender como eu vou ajudar meu filho. Essa é a minha parte. Então, eu tive a minha madrugada de desespero, né? E aí, eu... Respirou fundo, só que respirei fundo e falei, chega, Érica, acabou. Não dá pra você ficar nesse lugar. Você vai ter que entender como é que você vai ajudar seu filho. Esse é seu papel no mundo. Já entendeu? Então, vambora. E aí, eu comecei a pesquisar e comecei a conversar. Coisas que me ajudam muito, sempre me ajudou muito, foi verbalizar. Falar para as pessoas, poxa, eu tô pesquisando, tô achando que meu filho tem um espectro, tô achando que meu filho, tô, né, fazendo essa investigação. E aí, quando você percebe que você não tá sozinho no mundo. Sim. Você tem uma rede de apoio. Você tem outras pessoas também passando a mesma situação. E você fala, opa, não tô sozinha nessa. Tem algum grupo? Falar isso? Então, tá cara, tem muitos grupos. Hoje em dia tem grupos no Facebook, no WhatsApp. Mas grupos de se encontrar, assim. Então, da terapia mesmo, né? Na recepção da terapia, na terapia do evento. A gente conversa muito. A gente tem um grupo, né, do WhatsApp, que foram as mães da terapia da Fonomed, né? E a gente conversa muito e todo mundo fala assim, a máfia aí, ó, são as duas mães aí, porque a gente conversa muito, né? A gente fala sobre as questões que aparecem, que são muitos desafios, né? O sistema do SUS não ajuda, né? Plano de saúde não ajuda, apesar de ser algo que a gente paga e poderia ser uma... Tudo é muito complexo. A vida da mãe atípica é saber um pouco, é ser um pouco advogada, ser um pouco terapeuta, é ser um pouco de todos os setores, entendeu? A gente vai descobrindo cada setor, sabe? Porque senão é muito burocrático. Né? Quando a gente consegue resolver alguma coisa, algo que deveria ser mais fácil pra gente, né? Quando a gente tem um documento que informa que o nosso filho tem algum tipo de deficiência ou transtorno, deveria ser uma coisa automática. Não é. Não é. Pra escola não é, entendeu? Falta muito... Você acha que a escola não tá preparada, né? Então, hoje em dia, a gente tem um outro desenho. Tem escolas que estão se preparando, sim. Tem profissionais fora da curva, sim. Eu tive muita sorte, graças a Deus. O Bento teve muita sorte. Eu tive o primeiro ano dele, como estava investigando, a gente não teve muitas informações, né? Enfim, mas eu acho que é isso, falta de informação, né? Depois eu coloquei ele numa outra escola, que é da Padre Aleixo, né? Que fica ali no Morro Azul. Maravilhosa, com pessoas maravilhosas, professoras fora da curva, que se qualificam, que fazem a sua parte, né? Porque elas também não recebem isso, né? Isso não vem... Isso não é padronizado. Não foi contratado para aquilo, né? Não é padronizado esse tipo de ensino, né? Porque existe um ensino padrão e que não ajuda em nada, né? Porque a gente tem as diferenças aí. Né? Mas a gente tem pessoas que são fora da curva. Eu falo que são os anjos que vêm, né? E que aprendem. Então, assim, o Bento teve muita sorte. Na Padre Aleixo, ele teve uma professora que incluía muito, fazia esse trabalho de inclusão, de explicar sobre, né? Explicar para as crianças, entendeu? De falar sobre o assunto. E fez várias brincadeiras, várias dinâmicas, colocou as crianças com fone para cada um ter uma experiência de como é ter uma deficiência, né? E aí as crianças perguntavam, tipo, por que o Bento não fala? Por que o Bento ainda usa fralda? E aí ela fazia um trabalho
excelente de verbalizar, de falar, o Bento tá no processo dele, ele tá ainda aprimorando, aprendendo, a gente tem que ajudar, a gente precisa ajudar o Bento. E, então isso foi incrível, e hoje ele também tá numa outra escola que ele praticamente tem uma mediadora só para ele, né? Então isso ajuda muito. Né? Os colégios precisam entender que quando você dá um laudo, você coloca um laudo, e esse sistema tem que ser automático. Que não é. Porque muitas vezes a mãe fica na escola, abre mão do emprego, entendeu? Então é um processo, sabe? É uma dinâmica que deveria ser mais fácil, e não é. E é aí que a gente entra, porque assim, se essa mãe não tiver, assim, eu tenho o caso do Bento ter um suporte de nível 2, ele é 2 por ser não verbal, mas a gente tem crianças com suporte muito maior, de situações muito piores, né, que realmente que se agridem, que se, né, e aí a gente isso. Tem às vezes agridem outras crianças. Exatamente, e aí às vezes essa mãe não tem um suporte do hospital, do sistema SUS, de nada, né? E ela fica ali sozinha, perdida, né? E aí é o que acontece, assim, muitas vezes acontecem muitas tragédias, né? Porque a pessoa não suporta. Não suporta. Então, assim, é triste, é muito triste. Mas, graças a Deus, eu falo assim, o Bento veio numa época onde as informações estão vindo, estão chegando, né? Eu brinco muito, que eu digo assim, que na minha família eu já consigo ver uns 3 sem laudo. Entendeu? E aí a gente... Não, é difícil mesmo. Tem pessoas que estão se descobrindo com 40, 50 com TDAH. Exatamente. Autismo. Gente, eu tenho com certeza TDAH. Com certeza. Fato. Mas assim, eu me adaptei, né? Porque isso não tinha informação. Então... eu precisava, né, passar de ano, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu fui me adaptando, né, na porrada, né? Me adaptando àquilo que eu conseguia, né? Mas eu tenho com certeza. Será, gente? Porque eu pensava certeza. Que eu tinha. Até eu fiz o teste esse ano, né? Que eu te falei, todo mundo, porque eu sou muito desastrada, eu tenho muito déficit de atenção. E aí eu fiz o teste, tudo, não deu nada. Só que assim, o que eu descobria, né, que a minha psicóloga falou, que hoje a gente tem um excesso de informação. Também. Então, hoje, pra mim, eu tô em casa, tem um negócio interessante no Instagram, aí eu deixo a vassoura lá na porta pra ir ver o negócio no Instagram. Aí, Lu me manda mensagem, aí eu paro de fazer tudo, nossa, é mesmo? E a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Arroz. Aí, quando eu vejo, mas pequena você nunca foi assim? Você nunca percebeu isso você na infância? Pequena não. Na infância então, é isso que a minha psicóloga perguntou como que eu também, era na escola. Eu na escola, assim... Não, era bem... Eu tinha dificuldade demais em algumas matérias. Não. Mas eu era muito boa em matemática, mas história, negócio de decorar, eu não conseguia entender a história. Eu era boa em história, geografia, biologia, assim, essas coisas de ter que... É isso mesmo, né? De ter que entender, de ter que decorar, pra mim era mais fácil. A matemática sempre foi... Não, eu sempre fui bem distraída, estabanada também, caía muito. Teve uma época que eu não tinha tampão de joelho, gente, mas de tudo que eu caía, entendeu? Então, assim, tinham coisas, por exemplo, a dificuldade, às vezes, de quando um professor pedia para eu ler um livro, de sei lá quantas páginas, eu lembro que aquilo para mim era quase uma tortura, porque, assim, eu não conseguia, eu começava a ler aquilo, chegou uma hora que eu não absorvia mais, entendeu? E enfim, aí eu fui me adaptando, né? Fui dando um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Sim. E aí eu fui conseguindo as coisas, conquistar. E o Bento, ele fica quietinho na escola? Então, o Bento é extremamente hiperativo. Meu filho... pelos vídeos que você posta, eu vejo que ele é bem hiperativo. Eu comecei a te seguir ontem. Ele é muito hiperativo. Ele é um cara extremamente curioso. Se ele entrar aqui, ele vai ver todos os detalhes. Ele faz um raio... Ele vai ver tudo. Entendeu? Então, ele é um cara criativo também, sabe? Então, eu acho que isso também tem a gente tem que trabalhar isso. Porque senão ele com certeza. A gente explora isso, mas a gente também tem que dar uma segurada nele, porque senão ele não consegue se concentrar. Hoje o Bento tá com medicamento, né?
Eu fiquei pensando muito se eu ia falar sobre, mas eu vou falar, porque eu acho que tem que ser dito. Claro, eu tô fazendo um acompanhamento, não foi tirado da minha cabeça. Sim, ele tá com uma neuro, né? Depois eu posso até dar o nome dela pra vocês, que ela é maravilhosa, doutora Roberta. Então, a gente tá fazendo tratamento com canabidiol. É o óleo da cannabis, né? É, o óleo da cannabis. Sim, que isso é bem controverso, né? Tipo assim, muita gente... eu acho maravilhoso. Assim, então, a minha mãe faz, né? Minha mãe tem Alzheimer, eu te falei isso. Ela faz o tratamento já há mais de 1 ano com óleo de cannabis. Assim, ela ficou 2 dias sem o óleo, porque demorou a vir. Que foi a primeira vez que ela ficou 2 dias. Ela ficou completamente agitada nesses 2 dias. Ela não dormiu. Entendi. Ficou 2 dias andando pela casa, o óleo de cannabis chegou. Tem gente que vai criticar a gente aqui falando, porque assim, a pessoa antes de criticar, ela tem que entender o que é, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fala muito sobre o óleo de cannabis, as pessoas, nossa, mas não é melhor ela fumar, não é melhor ela... mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas não entendem. Não tem nada a ver. Aí acham que eu tô dopando a minha mãe. Eu falo, gente, não é um alucinógeno, né, que a gente tá falando, né? Exatamente, se informa antes de vir com a crítica, E como é que ele tá? E como é que ele tá? Porque ele era com... Tem muito tempo que você já... Então, a gente tá com tratamento, vai fazer 1 mês. Né? Maravilha, ótimo. Cara, é incrível. Óbvio que as terapias também ajudam muito. Sim, claro. Mas é não visível. Pode abandonar nada. É assim... Parece que... Gente, parece um pozinho mágico, juro. Assim, parece uma coisinha... Sim. Que loucura, mano. Sério. Tipo, eu fiquei olhando mas ele assim... não fica dopado? Não fica. Porque tem remédio que dopa, né? Ele não... então... Tem remédio que dopa. Esse não, porque ele é natural, né? Então, e ela deve ter começado com uma dosagem. Ela começa com uma dosagem. É progressivo. É progressivo, né? Aí uma gotinha depois de uma semana, mais 2 gotinhas. E assim vai. Todo dia, né? Todo dia. Né? Então... Ele tá mais, assim... O Bento, ele tinha uma irritabilidade muito grande. Então, assim, ele é o cara que, quando contrariado, ele fica muito chateado. Então, ele quer morder, quer beliscar, né? A gente precisa entender também quando é personalidade. Sim. Ele tem uma personalidade também forte, como também como bom escorpiano, entendeu? Ele também é. Ele é. Tem que saber definir o que é birra. O que é birra. E o que é autismo. O que é autismo, exatamente. Então, assim, tem muito difícil, da né? personalidade dele. Ele é um cara bem teimoso, sim. Ele é um cara que você tem que conversar, você tem que mostrar pra ele, porque ele provavelmente ele não vai ser aquele cara que vai ser influenciado fácil, entendeu? Então, assim, ele é um cara teimosinho, assim como a mãe é também. De uma personalidade bem forte, né? Mas quando compreende, quando entende, quando cai a ficha, fala assim, opa, entendi, compreendi, né? Então, eu acho que o óleo ajudou muito com relação a isso. E quando a gente fala um não agora... A gente sente que na carinha dele ele não gosta, ele olha assim pra gente, assim, respira e aceita. Isso não existia. Aí isso virava uma crise, né? Então eu vejo já essa... E agora ele nota o espaço, ele nota o ambiente, coisa que ele não notava. Então, assim, agora, por exemplo, antigamente... Ele chegava aquele Tais, né? Exatamente, igual o Tais. Agora não, agora ele nota o ambiente, ele vai cutucar, ele vai lá, ele vai mexer. Mas agora ele nota mais o ambiente, né? E os comandos... Pega aqui, bota ali. Isso não existia. Esse pega aqui, bota ali, gente. Era um processo. Era de você pegar a mãozinha, pegar aqui e botar ali. É um processo. Entendeu? Com tudo, né? Mas eu percebi que os comandos começaram a ser mais rápidos, ser entendidos mais rápidos, né? E o Bento e olhar de primeira... Também não existia. Não existia e agora começou a acontecer mais. Entendi. Né? E você acha que isso tudo é associado a essa... Sim, além das terapias que ajudam. Que tipo de terapias que ele faz? Então, tem várias, né? São várias, né? São várias coisas. É um mundo que a gente não conhece. Exatamente. Né? A gente conhece de Instagram, né? O que foi recomendado pra ele? Porque tem vários. Então, Bento, ele tinha que fazer 6 a 7 terapias. Nossa. Hoje eu conquistei algumas. A gente tem que tomar cuidado também com o excesso de terapia, porque agora, como é uma coisa de tipo, vamos fazer, e aí também
rola um dinheiro legal, então vamos botar essa criança para fazer 150 terapias. Tem que tomar muito cuidado com o excesso de estímulo. Porque a gente, como qualquer outra pessoa, né? Uma hora o negócio buga, né? Uma hora dá uma... Então, hoje o Bento faz psicometricidade, psicóloga, fono, 2 vezes na semana, porque como ele é não verbal, né? E ele faz TO, terapia ocupacional, né? A gente está conquistando aí, provavelmente, uma musicoterapia que ajuda muito também, né? E estão vindo outras. Hoje o Bento também tem um pouco de seletividade alimentar, também existe uma terapeuta para isso. E estão existindo cada vez mais terapias, né? Eu li esses dias uma muito, muito bacana, que é a hidroterapia, porque a água calma muito eles. O Bento ama água. Legal. Ama. E realmente, quando eu quero dar uma estabilizada nele, que eu vejo que ele tá aqui desestabilizado, eu falo, vamos tomar um banhozinho, né? Vamos dar uma acalmada. Aí ele toma um banho, ele já volta outra criança. E eu acho que, no geral, todo mundo fica muito bem. Água traz paz, né? Você leva ele pra restaurante, assim? Então, eu não me limito a nada com relação ao Bento. Porque, primeiro que eu acho que a sociedade tem que se adaptar a ele. Não meu filho se adaptar à sociedade. Essa é a verdade. Então, eu não limito a gente fazer nada. O que eu costumo fazer, que me ajuda muito? Eu vou no espaço antes. Eu ligo, vou no espaço, eu vejo o que esse espaço me oferece. Hoje, um restaurante... Por favor, restaurante, mais Espaço Kids. Tá? Espaço Kids Espaço Kids com pessoas que tenham paciência também. Eu só ia no Espaço Kids, só ia no restaurante Espaço Kids. Então, eu tava era pequena. Quer querer conversar com as amigas, exatamente, aí vamos aí taca lá as crianças. Coloca lá a criança no Espaço Kids e você consegue, né, ter essa confraternização, né? A mãe consegue relaxar. Mas ele perturba as outras crianças, você acha? Não, antigamente ele tinha essa coisa de nem querer chegar perto das crianças. E quando as crianças tinham contato com ele já vinha, agredia, já mordia, já beliscava. Hoje não, hoje ele descobriu que tem coisas legais delas. Então, o que ele faz? Quando tem um grupo de crianças, ele pula pra esse grupo de crianças. E aí começa a interação, porque ele tem essa coisa da dificuldade da interação também. Né? Então, aí ele vai lá e pula, porque ele gosta daquela bagunça ali. Por mais que às vezes ele não entre em contato com essa criança, que não olhe, não toque, não interage, mas ele gosta de estar ali perto. E as crianças ficam? As crianças ficam. Hoje, as crianças... Hoje, sim. Antigamente, as crianças da escola... O Bento estava sendo rotulado, né? Como o garoto que mordia, a criança que beliscava. Mas, assim, como eu falei, a escola, ela conduzia muito bem com a situação. Então, vamos aprender. Esse é o tempo do Bento. O Bento não quer agora. Vamos aprender, porque o Bento não quer. Ele não sabe falar, então a única forma dele se comunicar é mordendo e beliscando. Eu tive uma situação muito legal no aterro. Um amiguinho dele encontrou e a mãe dele falou assim, vai lá, dá um beijo no Bento, dá um beijo no Bento, dá um beijo no Bento. E eu pensando assim, Bento não vai parar, Bento não vai querer um beijo. Precisa não. E aí, mas eu entendo, ela queria que ele desse um carinho. E aí o filho correu assim pra perto do Bento e aí olhou assim o Bento assim e falou assim, não, mamãe, Bento não quer um beijo agora, nem quer um carinho. Que legal. Por conhecer. Então assim, eu percebi que isso era um trabalho do colégio. Isso foi como a escola conduziu. Então, quando ele percebeu que o Bento estava muito agitado e que o Bento não ia receber nenhum tipo de afeto ali, ele olhou para o rostinho do Bento e falou, não, mãe, Bento não quer um beijo, Bento não quer um abraço agora. Mas a gente tem mania, né? Assim, chega alguém lá em casa, fala com a tia, dá um beijo na tia, não é? A gente faz essa... Ou então a gente fala, pega no colo, pega a criança. Eu fico tentando me policiar, porque assim, minha filha não é obrigada a beijar minha mãe. Sério, não é obrigada a beijar minha irmã. Entendeu? A criança não é obrigada a beijar ninguém. Exatamente, a criança não é obrigada a nada. Mas a gente faz. A gente, você talvez não, porque você sabe que ele não gosta desse contato, mas a gente faz direto. Dá um beijo na vovó, dá um beijo na titia, dá um beijo você vai lá na sua avó. Vai lá. Eu, pra estimular esse contato, eu faço ele falar com todo mundo, mas não faço ele abraçar, beijar. Então, a gente faz assim, dá um soquinho, aí ele dá um soquinho. Tipo assim, você precisa chegar nos lugares, nos ambientes, você precisa, sim, falar com as pessoas. Aí eu faço essa história do soquinho. Meus porteiros, eu tenho muitos porteiros, né, que eu moro no Catete Center, então um prédio grande e tem muitos porteiros. Às vezes de manhã tá
estão todos os porteiros ali. Aí ele começa, curto, soquinho. Vai adaptando, né? Vai adaptando. Então, assim, ele hoje já é adaptado. Ele desce e fala com todos os porteiros. Tá. Ele é não verbal, mas ele fala alguma palavra? Hoje sim, ele solta palavras, né? Hoje ele tá também cantando parabéns pra você. Olha. Ainda muito enroladinho, mas aí você consegue entender que é o parabéns pra você, né? E ele fala, assim, umas palavrinhas soltas, né? Escuta no desenho, fala palavrinhas soltas. Ele já conta de 1 a 10, ele fala EIOU, né? Mas tudo bem solto, assim, bem no tempo dele, assim, né? A gente vai estimulando pra ele poder entender que para interagir, né? Mas oficialmente ele ainda não interage, né? Agora ele até tenta conversar com a gente balbuciando. E eu falo assim, entendi, filho, entendi. Tá? A gente finge que entende, né? Pra poder nervoso e ele entender que ele tá sendo compreendido, né? Porque o Bento, ele é uma criança que ele tem essa coisa ele expressa muito no corpo, no rosto, então assim, acaba que a gente consegue entender. Ele não fala, mas ele aponta, ele puxa você, ele já entende. Eu acho que pelo esse movimento mesmo, desde pequeno já ter as terapias, entender que, opa, essa pessoa aqui, ela vai me ajudar. Sim. Então é ela que eu vou solicitar. Então eu falo que ele não passa perrengue. Ele sabe. Ele sabe quem vai adiantar ele, quem vai ajudar ele. Ele puxa a pessoa, ele vai apontar querendo água. Ou então tenta falar o aba. E aí ele vai dar um jeito. E ele é insistente. Ele é muito insistente. Falei, meu filho, você... Ele tá com quantos anos, Ele tá com 4. Ele vai fazer 5 no final do ano. Ainda. É um bebê. É um bebê master, né? Exatamente. É um bebê super master, né? Eu chamo ele de bentossauro, porque ele é enorme. Também com o tamanho da mãe. Aqui, ó. Pois é. Como é que faz, né? Como é que faz pra ser mignon? Não dá. Não tem como. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que é uma curiosidade minha. E também, mais uma vez, falando para as mães que estão assistindo. Como é que você faz? Porque eu sei que você trabalha fora. Eu sei que você mora com você e sua mãe, eu né? E minha mãe. Isso. Como é que é essa dinâmica na sua como é que vida? eu faço? Ou é ela ou é a mãe. Como é que eu faço? Ai, meu Deus. Você não também, às vezes, me perguntando como é que eu faço? Pois é, como é que eu dou conta? Você faz? Pelo amor de Deus, fala aí com as mães. Você deve ter que ter uma rotina. Sim. Tem que ter um planejamento, ele precisa de uma rotina. Ele precisa de uma rotina, né? Ele precisa. E, gente, e planejamento, não tem muito pra onde correr. É uma comunicação dentro de casa, é um calendário gigante com várias coisas anotadas, né? Eu tenho... A minha mãe não é só uma mãe, né? A minha mãe é um anjo na minha vida. Entendeu? Porque... se eu falar da minha mãe, eu tô chorosa. Assim, eu e minha mãe, a gente tem um negócio muito além. É uma conexão fora do comum mesmo. A gente se entende. A gente literalmente é igual ao samba. A gente se fala no olhar. Ai, que legal. Né? Então, assim, eu e minha mãe, a gente é praticamente uma, posso dizer assim, né? Porque a minha mãe, eu sempre tive a minha mãe como... Minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que... Eu sempre conversei tudo. Então, minha mãe foi a pessoa que... Meu primeiro beijo eu contei. Eu beijei a menina aqui e contei pra minha mãe aqui. Entendeu? Quando eu perdi a virgindade, eu liguei pra ela porque ela já... meus pais eram separados e minha mãe não tava... Eu não tava no dia na casa dela. Eu liguei pra ela, entendeu? Então, foi assim... Eu e minha mãe, a gente tem um relacionamento maravilhoso, né? Claro, tem os tapas e beijos, né? Todo mundo que vive junto. Não tem como. Mas, assim, no geral, a gente entende que a gente precisa se respeitar muito, porque a gente tem uma demanda e se a gente não se cuidar, se a gente não cuidar uma da outra, né? A gente pira. Essa é a verdade. Então, assim, hoje a minha rede de apoio, eu tenho minha mãe, eu tenho minha tia que vem também pra cá, então acaba sendo minha rede de apoio também. Eu tenho uma família que é incrível na minha vida. Quando eu levo o Bento pro ambiente da minha família, todo mundo... A gente tem mais um atípico também, né? Eu tenho uma prima também que tem um filho atípico, então eles mesmos falam assim, relaxem, senta um pouco... Come devagar, a gente tá olhando, trancamos as portas e as janelas, tá tudo sob controle, pode relaxar. Então, assim, a minha família, ela cuida muito, né? Então, assim,
E eu acabo também, eu tenho esse lugar, eu faço muito esse lugar de, não é ensinar, mas é falar, olha, gente, a gente precisa desse apoio, dessa ajuda, é muito importante, enfim. E a minha família faz esse trabalho muito bem, então, assim, o Bento, ele é, assim, muito amado, sabe? Então, assim, deixa ele no tempo dele, não tem esse tipo de julgamento. Até as pessoas que são mais velhas já compreenderam, já entenderam. E aí já começam a ter um pouquinho mais de empatia, né? Porque para as pessoas mais velhas realmente é mais difícil essa compreensão, porque é uma informação que não se tinha, né? Enfim. Sim. Mas, assim, a minha família me ajuda muito, assim, sabe? Eu não... Me pergunta muito. Vamos para algum lugar. Calma, que eu já vi, tem um espaço aqui. Olha, já sei que tem isso aqui, tem uma comidinha para ele ali. Então, assim, eles já fazem essa pesquisa para mim, já me traz essa informação. Então, assim, isso já é uma grande ajuda. Sim, qualquer movimentinho, assim, é uma grande ajuda. Tipo assim, às vezes... Nem todo mundo tem essa agilidade para conseguir as coisas, porque entendeu? Também é você de expressar, você de falar. Eu sou. Pois é. Acho isso importante, eu conheço pessoas que não falam do assunto, entendeu? Mas é o julgamento, aquilo que eu te falei. É o que vão achar, é o que vão pensar. Não tiram a criança de casa, a criança não está acostumada a sentar no restaurante. Não é fácil. Não é nada fácil. Dá medo, dá uma ansiedade, inclusive, antes de você ir para os lugares. Ele pede pra ir pra casa? Ele tem um tempo. Ele tem super um tempo. Ele pula, de repente ele pega o sapatinho dele, já bota no pé e... Quer ir embora. E aí eu já entendi, então vamos embora. Né? Então, quando eu saio com ele, é no tempo dele. Né? Mas eu saio, eu vou pra restaurantes. Então, quando acontece alguma situação... eu falei até hoje pra uma menina que ele tá numa fase que ele descobriu o que é quebrar vidro e tá achando super legal. Quebrar vidro? Quebrar as coisas, meter a mão e quebrar. A gente foi dar a caneca pra ela lá. Eu tô sem uma caneca em casa, você não tá entendendo. Ih, vai quebrar a caneca então, dessa é uma experiência, né? Eles são muito práticos, né? Sim. Tipo assim, eles são muito práticos. Então, assim, ele descobriu isso. Eu falei, meu filho, você é grego? Você é gato? O que tá acontecendo? Né? Grego não tem aquela comemoração também de quebrar as coisas? Tem. Então. Ih, vai ter um restaurante grego lá na Barra. Eu vou levar ele. Vou levar ele. Eu nunca fui, mas se quebrou, deve ser maneiro se quebrarem prato. Vou levar meu filho. É bom que ele mata toda essa vontade de quebrar coisas. Se eu passar lá, eu vou perguntar. Eu sempre passo na frente, eu tô pra ir lá. Mas se eu não for passar na frente, eu vou perguntar, quer um prato aqui? E aí, quando acontecem essas coisas, assim, que a gente fica constrangida, né? Eu já falo, meu filho é autista. Desculpa, meu filho é autista. E eu tenho essa cara de madeira, essa cara de pau e ajo naturalmente. Mas tem pessoa que fica muito constrangida, fica chateada. Sabe o que acontece? A gente tem esse lugar de querer que nosso filho se adapte. A gente tem que parar com isso. Não, a gente quer também que o nosso filho seja perfeito. Exatamente. E o que é perfeito, né? O que é, né? O que é perfeito? Perfeito, não vai gritar, vai sentar, vai comer direitinho. Mas assim... Você bota um negocinho ali, vai pra escola, que se evolui, que não sei o que, estuda. É isso. Aí você tem vergonha, a pessoa tem vergonha do filho de síndrome de Down. Tem muita gente, pelo amor de Deus. Autista, os atípicos mas eu acho também. que é isso, esse lugar de julgamento que a sociedade tem, tipo, de ver, de perceber, de fazer o olhar de julgamento. Eu passei uma situação, gente, mas eu também eu tenho essa coisa de ser meio da pá virada, né? Bento entrou em crise no meio da rua, a gente tava indo pra feira, eu tava voltando pra casa. Só que a gente pegou um caminho que ele costuma pegar pra ir pro Palácio do Catete. E ele achou que eu ia pro Palácio do Catete. Aí eu falei, não vamos pro parque, mamãe vai trabalhar e a gente vai voltar pra casa. Ele entrou numa crise, se jogou no chão. Ali realmente era uma crise, ele tava desestabilizado. Tanto que ele ficou muito nervoso. E aí veio um grupo de mulheres, senhoras e outras mulheres da mesma idade que eu, e falando assim, calma, não faz isso, você não tá ajudando, não. Eu falei, olha só, parou tudo. Acabou com o julgamento. Não, ele é de responsabilidade minha e da sociedade também. Então vamos fazer o seguinte, você é da água, você vai lá e vai pegar uma água pra mim, você é do pirulito, você vai pegar lá um pirulito pra mim, você é a cadeira, vamos me ajudar com a cadeira. Botei ele sentadinho, bonitinho. Fiquei tentando estabilizar ele. Falei, vocês vão me ajudar agora. Vocês não vão me julgar, não. Vocês vão me ajudar. Vamos sentar aqui, ó. Vem cá.
Vambora. Nananana. Aí elas entenderam o movimento. Falaram assim, não, como é que faz? Eu faço o que agora? Não, eu falei, tá tudo certo. Eu falei, abre o pirulito agora. Mostra na frente dele. Não dá agora não, pra gente tentar estabilizar. Nossa, gente, foi você assim. suar, né? Tipo assim, deve ter sido aquela coisa. Não, depois eu comecei a gargalhar. Aí, por isso, que loucura que eu fiz. Mas, por exemplo, minha mãe não tem... É gerente, né? É maravilhoso, gente. Então, assim, minha mãe não tem isso. A minha mãe se debulha, começa a chorar, fica desesperada. A última vez que ele teve uma crise ainda foi no meio da rua, né? E aí falaram que ia chamar a polícia, e minha mãe ficou desesperada. Ai, meu Deus. Então é isso que eu tô falando. Gente, vamos ter empatia, né? E vamos ajudar. A avó está maltratando. Tipo isso. Não é avó, não é mãe, né? Não tá Exatamente. É algo do tipo, eu não sei por que a pessoa chegou, vamos chamar a polícia. Minha mãe entrou num desespero. E aí, graças a Deus, veio uma outra mãe, que ele tava indo pra terapia, uma outra mãe da terapia, e falou, ué, Bento, o que aconteceu? Vamos levantar agora. Aí ele falou, levantou como se nada tivesse acontecido. Minha mãe se tremendo. Assim, é tudo novo, né? E aí ele levantou como se nada tivesse acontecendo. Minha mãe, filha da mãe, né? E aí ela levantou, quando ela chegou na recepção lá da Fonomed, ela começou a chorar. E minha mãe é essa pessoa. Ela ainda tá aprendendo a lidar. Eu tenho essa coisa mais rápida, assim, ou não. Você é mais despachada, de repente. Exatamente, né? Exatamente. E aí eu acho que é isso. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho da cara de pau e se colocar nesse lugar de que meu filho não tem que se adaptar. As pessoas têm que se adaptar ao meu filho. Entendeu? Então, se eu estiver passando por... Se ele estiver tendo uma crise, não é só de minha responsabilidade, é do geral. Então, assim, alguém chegar e falar assim, não, o que você precisa? Isso, gente, isso é o essencial, isso ajuda muito. Se você chegar e falar assim, o que você precisa? Não, mas passa assim, não, olha, assim. É uma criança mal criada, uma criança sem educação. Ai, que saco. Tá me incomodando, entendeu? Gente, triste. A gente vive em sociedade, eu vou te né? falar, eu sendo bem sincera, se eu tô num local que a criança está, juro pra você, de boa, eu vou levantar e vou sair, não vou ficar com raiva, não. Mas assim, deixa a criança lá. Exatamente. Sabe, eu tô incomodada. Uma vez eu sentei num restaurante ali não vou nem dizer o nome, barulhento toda a vida. Muito barulhento. A pessoa tava voltando da praia. Uma bagunça que tava, você não conseguia falar nem com o garçom. Você não tava disposta a isso, Dividi com meu marido o pastel, pedi uma conta e foi embora. Mas de boa. Assim, por que eu vou falar? Fala baixo. Não tem como. Você vive em sociedade. Não eu falei, eu tô incomodada, tem que sair. O que eu penso, assim, é que realmente essas pessoas não estão preparadas. Eu sei que não tem nada a ver com o seu caso. A Lu conhece totalmente o meu caso, que é minha mãe com Alzheimer, né? Sim. Eu sei que isso aqui não entra nesse assunto de podcast. Não, mas eu acho que... Mas você é inclusão também, né? Você mãe falando... Filha típica. Filha típica. Gente, eu fiquei uma semana em Belo Horizonte e é muito isso. Como que as pessoas... Que a mamãe já dá pra ver. Entendi. Totalmente. Então, você entra no restaurante, eu entrando com a minha mãe no restaurante, meu irmão na frente, minha prima, Bruno... Gente, o restaurante parou pra olhar minha mãe. Parece que era uma atração, né? Então, aí eu falei, gente... Aí depois meu irmão me olhou, assim, eu olhei pro meu irmão, depois a gente comentou, né? Gente, tipo assim, sabe? As pessoas pararam, todo mundo parou, porque a mamãe já vem toda assim, rindo alto. Ela já tá assim, rindo muito alto. Entendi. Querendo falar muito alto. O restaurante parou. Aí é sobre isso que você tá falando. Alguém podia ter vindo, pegar uma cadeira, precisa de uma ajuda. Não, ceder as pessoas a mesa ficam... mais próxima, de repente, de algum lugar. Exatamente. Aí eu acho que você deve sentir muito essa questão do olhar, né? Porque eu senti isso muito com a minha mãe. E a gente também, assim, com ela continua fazendo o pilates dela, a gente continua levando para restaurante, para shopping. Levamos ela até na feira hippie, que é um lugar que são milhões de pessoas. A gente levou ela. Claro que ela não entrou no meio das barracas e tudo, ela ficou ali esperando. Mas você vê a diferença que as pessoas olham. É surreal isso, né? Então, assim, eu imagino, né? Que você tem esse sentimento também. Você sabe que... Nem os médicos, né? Porque ela chegou pra fazer a tomografia, aí cheguei eu bem baixinho, falei com a atendente. Ela tem Alzheimer. Aí escrevi no prontuário. Prontuário não, escrevi naquele que você preenche, né? Que ela foi fazer a tomografia, né? O formulário. Aí eu escrevi, atenção, ela tem Alzheimer, cuidado. Aí, o médico, minha mãe sentada, eu, minha prima, minha mãe, o médico virou e falou assim, quem é a senhora que tem Alzheimer aí? Ai, que despreparo, né? Aí ela deu uma crise.
eu tenho Alzheimer? Eu não tenho Alzheimer. Muito despreparado. Aí uma mulher muito bacana ao lado, que estava esperando o pai dela, falou assim, não, senhora, sou eu que tenho. Ai, maravilhosa, Cara, a mulher gente. foi assim, me deu vontade de chorar. Depois, quando a minha mãe entrou, aí a mulher falou assim, olha, eu entendi que vocês e tudo, né, estavam passando por esse processo, então na hora, me desculpe de eu ter falado. Eu falei, não, você Nossa, Me ajudou muito. Você ajudou totalmente, Se todo mundo sabe? fosse assim, pois né? é. Aí eu pensei, caramba, ela deu uma Me ajuda. fala uma coisa, qual é o seu maior perrengue? Ah, é. Meu maior perrengue. O que você já passou ou passa hoje? Fora Você essa acha? crise no Largo do Machado. Não, acho pode ser que- essas crises da rua, pode ser... Não sei. Hoje, essa coisa da instabilidade, né, que o autista tem, né, Tipo, a qualquer momento. a qualquer momento. E isso mesmo, acho que a sociedade às vezes não me ajuda. Ele entende tudo. Ele entende tudo. Tudo. Ele E entende na tudo. escola, ele tem a pessoa que fica Tem a com mediadora. ele, a mediadora, mas ele faz o que as outras crianças fazem. Tipo, Hoje ele já participa escreve os mais. números. Hoje ele participa mais. Hoje eles fazem um trabalho diferente com ele. Ah, Por exemplo, dentro da sala dele é o único que ainda não tem o livrinho de fazer exercício, porque ele ainda não tem essa... ele ainda não tá, né, nesse momento, né? Mas elas fazem muito trabalho, assim, manual, né? Fazem muito trabalho de pintura, para estímulo mesmo, né? Então, assim, mas ele tá, né? Eles vão adaptando as dinâmicas dentro da sala para incluir o Bento no formato para que todo mundo entenda, né? Sim. Enfim, mas E o Bento todos tem uma eles aprendem a ler e escrever, ou nem todos, ou nenhum? Então, cada um específico É diferente, tem suas... Tem autista, por exemplo, eu tenho... Não, o Messi é autista. É isso que eu ia falar agora. Tem muitos autistas. A gente conhece um que ele já lê, ele já escreve, ele sim. conta até 100. Ele tem menos que o Bento, ele tem 3 anos, né? Mas também tem que tomar muito cuidado para porque se chama hiperfoco. Né? Hiperfoco, E aí tem que tomar muito cuidado. Isso pode atrapalhar. Atrapalha demais. Pode atrapalhar, porque aí ele vai querer só aquilo e é onde a gente entra no excesso de estímulo. Então tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade, né? Você fala se ele vai ser repetitivo, seria não, isso? E vai ser cansativo também, imagina, porque ele tem um hiperfoco mesmo. Então ele não consegue fazer outra coisa. Ele fica só naquilo. Tempo inteiro. Vai ter uma constância. Aquilo, eu acredito que chega uma hora que você deve... Sim. Né, cansar, né? Imagina. E a gente tá falando de leitura, né? A gente tá falando de... Ele tem um menino também que é maravilhoso. Ele conhece todas as bandeiras. Incrível também, sabe? Que é da escola também. Ele é da escola. Esse é um amiguinho que acompanhou o Bento desde do último colégio, tá acompanhando agora, mas ele conhece todas as bandeiras, né? O hiperfoco do Bento é carrinho, né? E ele tem um pouco de hiperfoco em números também, né? Mas carro, ele vira, desmonta, coloca as pecinhas do carro, tira uma roda do outro, bota no outro, entendeu? Bem, gostando de número. E carro, tá tudo certo. De repente, né, engenheiro mecânico, enfim. É verdade, já tá descobrindo. Já tá descobrindo, exatamente. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que tentar entender, né, esses hiperfocos e trabalhar de forma muito consciente, né? Porque não pode chegar à exaustão, né? Isso não pode ser pesado nem maçante. Mas usar isso de alguma forma ao favor. Então, assim, vai ter a ajuda dos terapeutas, né? A terapia, ela ajuda muito, gente. É todo o diferencial. E esse trabalho tem que ser conjunto. Terapeuta, mãe, pai, avó, responsável, com escola, todo mundo. É um trabalho conjunto, sabe? É um grande time, é uma grande equipe, com acompanhamento de neuro também. Aí você
A sua mãe que leva, você trabalha, eu trabalho. Você vai lá, às vezes você tem que ir para as terapias, conversar, falar alguma coisa. Isso, então como é que faz? Na dinâmica, minha mãe leva para as terapias, né? Pedro faz terapia nas terças e quintas, ele faz o combinho na terça-feira e na quinta-feira. Pra não sair todo dia de casa. Exatamente. E aí, na segunda, quarta e sexta, escola. Né? Legal. Para não ter esse excesso de estímulo mesmo, a gente optou para esse formato que está sendo muito bom pro Bento, porque ele poderia ir para terapia no final da tarde e para escola, para estudo da tarde, mas eu achei demais. E aí, o que eu faço? A gente faz isso, terça e quinta das terapias, uma ótima ideia. Segunda, quarta e sexta, escola, entendeu? E aí minha mãe leva para a escola, minha mãe leva para as terapias, aí quando tem alguma coisa, precisa de um relatório. A parte burocrática, basicamente, sou eu. Sim, claro. Vamos dizer assim, né? Procurar uma neuro, agendar as coisas, procurar uma nova terapia que precisa, entendeu? Entender a agenda, adaptar a agenda. Então, basicamente, sou eu que faço esse trabalho. Agora, o levar é minha mãe, né? Ela me ajuda tem dificuldade muito. de sair com ele? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, é mais fácil. Ela tinha muita ansiedade quando saía com ele, porque essa coisa da responsabilidade, ter crise. Bento é um cara muito forte também, então, assim... mas, assim, graças a Deus, a gente hoje tá bem melhor. Ela tá conduzindo muito bem, né? Mas, em algum momento, eu sinto que eu vou ter que pegar essa missão pra mim. Né? Porque a gente tá falando de uma mulher de 67 anos, né? Que daqui a pouco não tem a mesma estrutura, né? Então, assim, eu sinto que em algum momento eu vou ter que começar a adaptar a minha vida. Mas ele também vai estar maior, né? Ele vai estar maior. Então, assim, a gente vai... Vai estar... Um processo de cada vez. Exatamente. Cada dia é um dia. O dia de hoje. Entendeu? Isso me ajuda também, tá? Muito. O meu planejamento eu faço assim, amanhã eu vou resolver isso. Amanhã... Não, porque causa ansiedade também. Terça-feira eu resolvo outra coisa. Quarta-feira é outra coisa. Quando eu tô com muita coisa pra resolver, eu paro assim. Na quinta-feira, eu não vou fazer de cada vez. Aí, às vezes, eu falo assim, na quinta-feira eu não vou fazer nada. Eu vou hidratar meu cabelo. Tem que se cuidar também. Tem que, porque tem o negócio do autocuidado. Porque a gente entra no lugar... A mãe faz isso, né? Muito bem, né? A gente entra no lugar de que a gente tem que estar fazendo tudo pra todos o tempo inteiro. A gente tá pensando nisso, vindo pra cá. Falei, gente, hoje a gente vai entrevistar a Ju, que é do Pilates, à tarde. Eu prometi pra ela que eu ia lá. Porque outro dia encontrei com ela, tem umas 3 semanas. Que ela veio aqui na fazendinha. E aí eu não fui ainda. Porque não deu. Porque meu cachorro ficou doente. Porque não sei o quê. Uma hora você tem que abrir mão de alguma coisa. Pra se cuidar. Que loucura. E aí, minha terapeuta perguntou pra mim essa semana assim, quem cuida de você? Eu fiquei assim. Quem cuida de você? Assim, claro, eu tenho uma mãe que me ajuda muito. Sim, assim, eu sou a pessoa que quando chego em casa eu tenho a comida pronta, a roupa lavada, graças a Deus, que isso já é uma... Nossa, é muita coisa. Isso já adianta muito, entendeu? Né? Mas a minha cabeça... Eu tenho aí o negócio da hiperatividade que eu penso muito. Eu tenho essa coisa de ter estratégia pra tudo. Para estratégia pra tudo, temos um plano aí, né? Você é CLT. Hoje eu sou CLT. Ainda. Mas você tem um plano aí. Vai botar... Tem projetinhos aí. Tem projetinhos nascendo aí. Né? E se Deus quiser, assim, vou conciliar hoje com o meu trabalho, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. Né? Eu acho que eu tenho uma vontade muito grande da coisa acontecer, de fazer o negócio acontecer. E eu tenho um serzinho que é a minha maior motivação. É isso. Né? Cara, Bento veio pra minha vida pra me dar um sacode. Sabe por quê? Porque eu tava num momento da minha vida, né, muito estruturado. Tipo, numa carreira bem estruturada. O Bento, ele veio pra minha vida pra falar assim, olha só, deixa eu te cutucar que você pode ir além. Vou te cutucar porque você pode mais. É isso aí. Então ele veio, me deu umas estabilizadas aqui, assim, e falou assim, mãe, tô vindo aqui pra mostrar pra você que você é capaz de algo muito maior.
Normalmente os filhos, né, assim, às vezes quando você tá muito para baixo, sei lá, já aconteceu de eu estar, e assim, só vou levantar porque eu tenho filho, só vou levantar porque por causa dos meus filhos, entende? Tem isso, é muito quando real você perde um isso, bem, um bem. Quando você perde um ente querido, você fica para baixo, aí você quer só dormir, você quer só chorar, enfim. E os filhos têm essa missão, eu tem acho. essa missão, né? Eles são anjos na vida da gente, né? Não tem nem o que falar. E você, vou para terminar, que já acabou, o Luiz já marcou ali um tempão, ó. Vai fazer a última pergunta? Não, ainda não. Não, o que você falaria para as mães, porque que você não fez ou que fez errado, não sei, que você faria diferente ou que você, por exemplo, eu conheço pessoas que todo mundo via que o filho é autista, mas só foi saber lá 3, 4 anos, com 3, 4 anos. Todo mundo via. A mãe não via. Cara, então, eu acho que tem que ser... que tem que ter a curiosidade, tem que ser inquieta, sabe? Viu alguma coisa diferente? Viu alguma coisa diferente? Fala, comenta, cara. Você não acha? Comenta com uma amiga mais próxima, de repente alguém que se sinta mais confiante, sabe? Pra falar com uma melhor amiga, com a terapeuta. Fala com a terapeuta. Mas às vezes não faz terapia, amor. Às vezes não faz. Então, cara... A maioria das pessoas não faz terapia, não sabe? Conversa com você mesmo, fala com Deus. Sabe? Me dá uma luz. Me dá uma luz. Gente, um pediatra. Exatamente, conversa com alguém. Aceita. Gente, não é possível. Você deve ter um gato, um cachorro, alguém, não sei. Não troca o seu pediatra porque ele falou alguma coisa. Aceita. Exatamente. Vai atrás. Tenta, investiga, procura saber. Exatamente, sabe? Não entra nesse lugar de resistência. Se a escola te chama lá, reclamou. Não troca de escola. Não, observa. O problema é a escola, eu já ouvi isso. O problema é a escola. Não, observa. Se atente aos detalhes, aos sinais. Exatamente. Fique aberta, receptiva. Tá? Às vezes é difícil. Porque quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. Essa intervenção, quanto mais cedo, melhor. Fique alerta. E eu acho que tem que ficar aberta, né? Claro que na hora você pode falar assim, xinga na hora lá pra fora. Ou então assim, tipo, meu filho, meu filho não. Mas depois fica com isso assim, gente, vamos só investigar. Investigar porque vamos enfrentar isso. Vamos enfrentar isso. Vamos encarar de frente. É tipo isso, né? Mas não é fácil mesmo, não. Não é um processo bem difícil. Mas pega, eu acho assim, você tem uma pessoa que você confia e fala assim, cara, você não acha? Verbalizar é libertador. Verbalizar, eu verbalizo muito. Eu descobri um médico do meu filho maravilhoso porque eu falo dele, das coisas. Eu falo tudo, falo toda hora. Eu troco com a senhorinha do caixa. Exatamente, falo. Agora, pra gente terminar mesmo, a gente já sabe a resposta, né? Nós já sabemos a resposta. Mas a gente vai perguntar assim mesmo, porque a gente tá perguntando para todas as mulheres maravilhosas que vêm aqui. Que mulher te inspira ou mulheres que te inspiram? Gente, eu tenho algumas mulheres que me inspiram. Bem, minha mãe me inspira muito. A resposta com certeza. Ela vai falar isso. A minha mãe é uma mulher que me inspira muito, mas eu tenho avós que me inspiram muito, eu tenho tias que me inspiram muito. Eu vim de uma família de mulheres muito empoderadas. Legal. Pra época, né? Eu acho que às vezes eu entro até nesse lugar de eu posso tudo, eu sou uma grande heroína, porque eu vi muito, eu fui rodeada dessas mulheres, entendeu? Minha madrinha é essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu tenho muitos exemplos de muitas mulheres que eu falo assim, cara, elas me inspiram muito, né? Sim. Agora, eu tenho umas inspirações de líderes também, né? Independente de religião, assim, cara, eu acho Jesus Cristo um grande líder. Com certeza, também acho. Né? Então, eu posso dizer dele, a história dele, o trajeto dele. Né? Eu vejo muitos filmes, enfim, com várias leituras, com várias visões, independente de religião, tá, gente? Sim, mas, assim, é histórico, né? É histórico que a gente tá falando, mas Jesus Cristo é um líder que eu falo assim, eu quero ter a sabedoria desse cara aí, gente. Me ajuda. Caraca. Só isso. Entendeu? Então, assim, ter essa... eu acho que caminhar nesse lugar que ele ensina, né? De se colocar no lugar do próximo, né? De acolhimento, né? De saber que a pessoa... A gente tem que parar de ter esse lugar de, tipo... Porque hoje em dia é tudo tão rápido, a gente entra no automático. A gente tem que parar e começar a olhar, assim, um pro outro e falar assim... Peraí, às vezes ele só quer falar.
Ele só quer desabafar. Será que eu tô nesse lugar de fala? Ou tô no lugar de escuta? Eu falo muito. Eu também, as duas eu... Eu não deixo, às vezes, falar muito. Entendeu? Fui até criticada por uma amiga no final do ano por conta disso, mas tudo bem. Enfim. Mas a gente... Mas é isso. Às vezes a pessoa só quer ser escutada. É isso aí. E é importante se perguntar, você quer que eu faça? Você quer que eu escute? E a pessoa fala assim, só escuta. Exatamente. E é sobre isso. Traz uma taça de vinho. Traz uma taça de vinho, vamos resolver isso aqui. Bom, a gente vai ter que terminar agora. Ai, que pena. Muito rápido, né? Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para a gente poder continuar trazendo esses assuntos aqui para vocês. Não esqueçam que, quer dizer, quem não conhece, eu quero dizer que a gente tem um espaço aqui onde fica esse estúdio, também é uma loja multimarcas. Convido você a vir conhecer, aqui na Fernando Osório 3, sala 201, esquina com Marquês de Abrantes, pertinho do metrô. E aqui hoje nós temos a Terra Vitória, temos a Gastadeira. Olha, gente, tô de gastadeira. Temos a Romina Acessórios. Então, eu vou dar o meu arroba para vocês seguirem. Eu tenho 2 arrobas, o do espaço, que eu já vou adiantar, né? Arroba @essapod_, e @gastadeiricia, que é a minha loja de roupa, tule elásticos maravilhosos, tudo feito personalizado. Fala aí do seu, Romina. @Romina_acessórios, para deixar vocês aí, ó, mais lindas do que já são. Exatamente. E você, eu não sei se você quer deixar o seu arroba? Você é mãe, assim, se alguém quiser... Eu tenho o meu Instagram, mas, né? não sei se eu sempre esqueço o meu né? arroba, gente, eu vou dar uma... Porque eu mudei esses dias. Vocês colocam o lugar, arroba Bota ou não? embaixo quando você então tá. Então vai estar lá embaixo o arroba, porque agora eu esqueci a pessoa a gente passa pro editor ali, tá bom? Obrigadão por ter vindo. Obrigada, gente. Adoramos. Eu tô muito agradecida pelo espaço mesmo. A gente ainda não tinha mais ouvido, né, uma história de uma mãe. Claro que já vieram outras mães aqui e tudo, mas assim, uma história mesmo de mãe, né? De falar. Eu acho que isso emociona a gente também, porque somos mães, né? Então... Às vezes a gente tenta se colocar no lugar, mas a gente sabe que a gente não está vivenciando aquilo. Sim. Então a gente, de alguma forma, a gente também tenta se colocar no lugar do outro, mas às vezes não consegue, né? Isso. Porque não tem noção. Não tem. Tá bom? Né? Obrigada. Obrigada. Amei.